Hoje você vai aprender de uma vez por todas o Open Closed Principle, ou princípio aberto-fechado do Solid. E a teoria ela é um pouco abstrata. O Open Closed Principle ele diz que um módulo deve estar aberto para extensão, mas fechado para modificação. E fica um pouco difícil da gente entender sem ver um código de fato. Então a gente vai direto para o código e eu trouxe um exemplo bem simples, mas que dá para a gente entender muito bem esse princípio, que é um sistema de uma empresa, onde existem diferentes papéis dentro dessa empresa. No caso, a gente tem o papel de desenvolvedor, design e manager, e a gente tem uma função que seria como se fosse o nosso módulo para calcular o bônus do empregado. Então, baseado no tipo, né, na função dele na empresa, se for um desenvolvedor, vai ter um bônus de 10%, um design de 5% e um manager de 20%. E para exemplificar o uso desse módulo, dessa função, eu criei alguns objetos, cada um com um emprego diferente, então desenvolvedor, design e também o manager, e a gente está fazendo um for each simplesmente para calcular o bônus desses empregados, baseado obviamente no salário e na posição deles na empresa. Então, vou executar aqui rapidamente e o código vai me retornar o bônus de cada um desses empregados. Mas onde entra o Open Closed Principle nessa história? Bom, muito simples. Ele entra quando a gente quer, de alguma forma, estender o nosso módulo, estender a capacidade dele. Então, no caso, digamos que a gente tenha um novo cargo na empresa. Digamos que a nossa empresa, ela agora também está contratando estagiário, né, um intern. A gente teria que entrar dentro dessa função de calcular o bônus e adicionar mais uma opção, né? Então, agora, né, se for um intern, o estagiário não vai ganhar nada, mas a gente tem que colocar ali no sistema, ele vai receber 0 de bônus. Isso viola o princípio aberto e fechado, por quê? Porque a gente está tentando estender o nosso módulo, mas a gente está modificando ele, e o princípio diz que ele deve ser o quê? Ele deve ser fechado para modificação. E o Robert Martin, ele descreveu com um pouco mais de detalhes o que seria esse princípio, né? Ele diz que nós devemos escrever nossos módulos de forma que eles possam ser estendidos sem exigir modificação. Então aqui a gente está estendendo o módulo para adicionar um novo empregado, mas a gente está modificando, a gente tem que modificar o comportamento interno, né? Em outras palavras, a gente quer poder alterar o que o módulo faz, nesse caso, atender também o novo empregado, o novo cargo que a gente tem de estagiário, mas sem alterar o código-fonte desse módulo. Então a gente está violando esse princípio de aberto e fechado fazendo dessa forma. O que a gente vai ver agora é a forma correta, utilizando orientação a objeto e polimorfismo para que a gente possa respeitar o princípio de aberto e fechado. E obviamente a gente vai usar e abusar da orientação objeto para poder aplicar esse princípio, mas calma, se você ainda tem um pouco de dificuldade com o clássico orientação objeto, eu vou te explicar o que está acontecendo. A gente está criando essa classe abstrata, que eu chamei de employee, ou seja, o nosso empregado, onde ela vai funcionar basicamente como um esqueleto, uma classe base para a construção dos tipos que a gente tem, né, dos tipos de empregados que a gente tem dentro do nosso sistema. Então agora, cada tipo, cada role, cada função dentro da empresa vai ser uma classe em si. Então eu tenho a classe desenvolvedor, eu tenho a classe design, eu tenho a classe manager. E a nossa inicialização, né, a criação desse objeto vai ser um pouco diferente. No caso agora a gente precisa criar uma instância para cada uma dessas classes, a gente não precisa passar um tipo, porque o tipo ele já está na própria classe em si, né, um developer, um design ou um manager. Então eu vou rodar esse código rapidamente e a gente tem basicamente o mesmo resultado. A grande diferença está agora no que ele diz, né, de, olha, o nosso módulo ele tem que ser aberto para extensão, então a gente vai estender esse módulo criando uma nova função dentro da empresa, a função do estagiário, mas ele tem que ser fechado para modificação. E nesse caso é justamente isso que vai acontecer. Se eu vir aqui no meu sistema e agora eu quiser criar uma classe, né, que eu vou chamar de intern, uma classe estagiário, eu preciso simplesmente criar uma nova classe, estendendo a minha employee. Eu posso eu devo implementar o meu getBonus. No caso do estagiário, ele não tem bônus, eu vou colocar retornar como 0. E olha só, eu adicionei um novo comportamento, eu estendi o meu módulo, mas eu não alterei o código que já existia. Então, vamos criar o nosso estagiário, né? Vou criar o Enzo, que vai ser o nosso estagiário, 1000zinho, né, para o Enzo ali por mês. Sinal de igual, eu vou adicionar o nosso Enzo na lista, só para a gente poder imprimir também, né, o valor aqui do bônus do Enzo, que no caso vai ser 0. Então, olha só, né, agora eu estendi a funcionalidade do meu sistema sem que eu alterasse o comportamento, o código que já existia. Isso é muito poderoso, principalmente quando a gente fala de sistemas bastante grandes, desde facilidade, por exemplo, para testar. Então, eu posso testar cada regra de forma isolada, até também para eu trazer uma facilidade, por exemplo, se eu tivesse diversas outras funções
opções, diversas outras regras que eu quisesse aplicar. No caso, a gente está utilizando um exemplo simples do getBonus, mas eu poderia ter diversas outras funcionalidades que seriam aplicadas a cada funcionário. Por exemplo, regras de hora extra. Então, o desenvolvedor, o design pode fazer um tipo de hora extra, o estagiário, outro tipo. Então, eu consigo estender o meu sistema sem alterar o código que já existe. É muito mais simples, utilizando esse princípio, eu estender o meu sistema, eu adicionar uma nova classe ou até remover, né? Eu posso adicionar uma classe temporária para, sei lá, um empregado temporário, um contratante, alguma coisa nesse sentido, muito fácil, sem que eu precise alterar o código existente. Então é isso, não tem mistério. Esse é o Open Closed Principle. O módulo deve ser aberto para extensão, a gente estendeu para o estagiário, mas fechado para modificação. A gente não precisou modificar o código já existente. E se você entendeu o que está nesse vídeo, você entendeu esse princípio do Solid e está pronto, inclusive, para aplicar no dia a dia ou responder em uma entrevista de emprego. E caso você tenha ficado com um pouco de dificuldade na parte de orientação a objeto, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu curso de TypeScript e orientação a objeto, onde você vai aprender todos os princípios ali da orientação a objeto do zero até polimorfismo, herança e tudo isso para você chegar aqui no Solid e não ter dificuldade com orientação a objeto. Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.